Om Shanti, boa noite, muito bem-vindos, autoridades presentes, professores, voluntários da Brahma Kumaris, boa noite, profissionais que estão aqui trabalhando para o sucesso deste encontro. Eu sou Irineu Toledo, sou amigo, admirador, aprendiz da Brahma Kumaris, é sempre uma honra estar aqui nesse papel de anunciar presenças tão ilustres e importantes e iluminadas. O evento dessa noite é muito especial para todos da Brahma Kumaris do Brasil, pois faz parte do Tour Shivana Brasil 2025, momento para sempre, e que conta com a presença e a palestra de B.K. Shivani, uma líder espiritual do Raja Yoga, celebridade na Índia e em vários países do mundo, e agora, finalmente, no Brasil, hoje com vocês aqui. A Brahma Kumaris é uma ONG internacional que ensina a meditação Raja Yoga como ferramenta para experimentar a paz na mente e o equilíbrio para lidar com as complexidades da vida. Foi fundada na Índia em 1937 e está presente no Brasil desde 1979. E para a abertura oficial do evento dessa noite, eu chamo ao palco Ken O'Donnell, pioneiro das atividades da Brahma Kumaris no Brasil e hoje coordenador da BK para toda a América Latina. Ken O'Donnell é australiano, residente no Brasil desde 1979. É consultor de empresas e autor de 19 livros, alguns deles já traduzidos em 8 idiomas. É com alegria que recebemos Ken O'Donnell. Om Shanti, boa noite a todos. Eu vou falar algumas poucas palavras apenas. Uma das coisas que eu mais aprendi na minha prática de meditação é uma coisa simples que tem a ver com o tópico de hoje. Eu posso controlar minha mão, certo? Eu posso fazer assim, eu posso fazer assim. Ou seja, eu tenho domínio sobre a mão. A mão é um instrumento para fazer coisas. A boca é um instrumento para fazer coisas. A mente também é um instrumento para fazer coisas. Criar coisas. Inspirar, mas infelizmente também é instrumento para sofrer, porque ninguém mais entra na nossa cabeça para criar os nossos pensamentos. Ou seja, se eu não estou bem, eu que estou criando esse mal-estar. E se eu estou bem, igualmente eu estou criando esse bem-estar. E basta assim, assim como eu posso controlar a velocidade da minha fala, certo? Eu posso falar muito rápido ou muito pausado. Da mesma forma, eu crio meus pensamentos, eu posso desacelerar, como a gente viu no vídeo. E certamente é o desafio mais importante que nós temos, de lidar com a nossa própria mente. Afinal das contas, a nossa conversa, e o Platão dizia que
pensar é a alma falando com ela própria. Então, na nossa autoconversa, geramos felicidade ou geramos tristeza. E aí temos sempre a oportunidade de mudar a narrativa interna que nos acompanha, às vezes de uma forma incessante, nós mesmos comentando com nós mesmos sobre nós mesmos. Não é? Então, esse tópico de conquistar a mente para iluminar a vida é um desafio, né? O estado interno, felicidade, paz, amor, etc. e tal, não são coisas que temos que correr atrás. São coisas que temos de descobrir. E descobrir significa descobrir, ou seja, tirar aquilo que está cobrindo. Nós escondemos nosso tesouro de nós mesmos. E através da reflexão, podemos redescobrir e trazer para fora o nosso verdadeiro valor. Então eu sou muito feliz que estamos aqui recebendo a Shivani. Esse ano estamos celebrando, na verdade na semana que vem, estamos celebrando 46 anos de atividades aqui no Brasil. Então esse evento de repente vem para coroar as nossas atividades também. Então bem-vindos a todos. E eu vou deixar com Irineu para dar seguimento aqui. Muito obrigado. Bom, lembramos que este evento conta com a tradução simultânea. Vocês receberam aí os aparelhos. E também temos aqui a colaboração, a tradução em Libra. Muito obrigado, Ken O'Donnell. Palavras muito fortes e importantes para a gente começar esse encontro. E eu aproveito o momento para, em nome da Brahma Kumaris, agradecer a inestimável gentileza da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, através do senhor Marcos Costa, que ocupa o cargo de Secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que criou as condições para que a gente estivesse aqui hoje. Nos cedeu esse espaço maravilhoso, Memorial da América Latina, e a gente vai poder aproveitar muito bem essa oferta. Gratidão também a todos os parceiros da Brahma Kumaris no Tour BK Shivani Brasil 2025. Agradecemos também a Luciana Marques de Souza Ferraz, coordenadora nacional da Brahma Kumaris, responsável geral pelo Tour BK Shivani Brasil 2025, um momento para sempre. Agradecemos principalmente, claro, a você, as pessoas que vieram aqui prestigiar essa noite e compartilhar desse momento de alegria, paz e empoderamento. Muito obrigado a todos. Agora, o momento mais aguardado dessa noite. Eu tenho a honra e a alegria de apresentar a vocês a BK Shivani. Ela é uma líder espiritual e uma das palestrantes mais influentes da Índia. Professora e praticante de meditação Raja Yoga há 28 anos. Shivani conquistou notoriedade na Índia também por meio do programa de TV Awakening with Brahma Kumaris, ou Despertando com a Brahma Kumaris. O programa, com mais de 2.000 episódios, transmitido desde 2007, ajudou milhões de espectadores a superarem ansiedade, depressão e conflitos de relacionamento. Uma de suas séries, chamada de Felicidade Sem Limites, foi transformada em livro e se tornou best-seller na categoria religiosa e espiritual da Amazon Índia. Ela é autora de 3 livros, é reconhecida como uma liderança feminina no campo do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal.
A relevância de B.K. Shivani ultrapassa fronteiras. Ela já realizou turnês na Europa, Estados Unidos, Canadá, África, Ásia, Oriente Médio, com públicos de milhares de pessoas. E este é o seu primeiro tour pela América do Sul. B.K. Shivani tem mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais. Já imaginaram se a gente tivesse mais influencers assim? Hoje, B.K. Shivani vai discorrer sobre o tema Conquiste sua mente, ilumine sua vida. E agora vocês têm licença para uma salva de palmas para a gente receber B.K. Shivani. Antes de começarmos, nós vamos fazer 2 minutos de silêncio. Vamos sentar de maneira correta. Respire 3 vezes para relaxar o corpo. E a gente está vendo aquele vídeo de meditação que nesse lugar aqui no centro da testa a gente vê o vídeo, a imagem de um ponto de luz brilhante. Gentilmente visualize nesse centro da testa um ponto de luz, como uma pequena estrela. Essa luz sou eu, o ser de energia, que é o master desse corpo, o mestre desse corpo. Visualize a si mesmo e perceba, esse corpo é a minha vestimenta. Esse corpo é o instrumento que eu uso durante o dia para que eu possa interagir neste mundo de ação. Há tanto que eu faço durante o dia usando o corpo. Eu, o ser, estou usando este corpo. Eu sou a energia. Visualize a si mesmo no centro da testa. Um ponto de luz. E gentilmente repita esses pensamentos para relembrar-se quem sou eu. Eu sou um ser eterno. Eu sou o Criador de cada intenção, pensamento, sentimentos e emoções. Sinta isso. Quem sou eu? O que eu faço durante o dia, dia após dia? Eu sou o Criador de cada pensamento, sentimento, emoção. Eu, ser de energia, trago os meus pensamentos e sentimentos e através do meu corpo eu posso expressá-los através de palavras, comportamentos. Eu escolho o que pensar. Eu escolho o que eu vou falar. Independente do que quer que esteja acontecendo ao meu redor, eu sou o Master. Eu escolho. Eu crio e irradio
reflita sobre o dia de hoje. Tanta coisa é feita num único dia. Visualize a si mesmo nas últimas horas desse dia. Nas últimas 12 horas, de 7 da manhã até 7 da noite. O que aconteceu nessas 12 horas? O que eu estava fazendo? E quantas coisas eu fui capaz de finalizar? A cada pensamento, a cada momento, eu estava criando um pensamento, um sentimento. Eu estava trazendo isso no mundo de palavras e ações. A cada momento, eu estava escolhendo, eu estava criando a minha vida. Cada momento do dia de hoje, eu escolhi criar a minha vida da forma que eu gostaria que ela fosse. Eu sou um ser poderoso. Reafirme isso. Eu sou um ser poderoso. As situações podem ser do jeito que eu espero, às vezes não. E eu, o ser pleno de força interior, permaneço calmo, estável em cada cena da vida. Eu sou poder. Eu irradio essa força interior. Eu sou o poder que empodera os outros. Sinta que eu sou a casa de força que empodera os outros. Eu sou o poder que é capaz de curar o mundo. Eu sou o poder que transforma. Eu sou um ser poderoso. Eu sou um ser amoroso. As pessoas pode ser que sejam do meu jeito, algumas vezes não. Eu, ser amoroso, em cada uma das minhas interações, eu irradio aceitação, eu irradio compaixão. Eu sou amor em ação. Visualize a si mesmo, visualize as pessoas em casa, no seu trabalho. Quantas interações num único dia. Nem todos são do meu jeito, mas eu sou a minha essência, um ser amoroso, independente de quem os outros sejam, independente do que eles façam. Eu, o ser amoroso, eu irradio respeito, aceitação, compaixão. É a minha natureza. Então, esse sentimento, ele vem de uma maneira natural. Ele está comigo naturalmente. Eu sou poder. Eu sou paz.
Eu sou amor em ação. Om Shanti. Saudações de paz. Uma vez mais, com uma gentileza a todos, um pedido gentil de que vocês mantenham os 2 fones no ouvido para que o barulho fique com você e os seus vizinhos se sintam à vontade. Quantas vezes, num único dia, em uma semana, há tanta coisa acontecendo ao nosso redor. E ao nosso redor significa ao nosso redor. Desde da minha vizinhança até o planeta em geral, há tanta coisa acontecendo. E a gente tem de fazer uma escolha. Eu vou simplesmente viver a minha vida que eu observo como um espectador o que está acontecendo no planeta, na qual eu vivo como uma vítima, afetada por tudo que está acontecendo ao meu redor. E aí eu digo, quando as pessoas agem assim, é claro que eu vou sentir dessa forma. Quando a situação acontece assim, é claro que eu vou me sentir de determinada maneira. Porque quando eu vivo assim, eu estou dependendo de tudo ao meu redor. Esse é um jeito de viver. Outro jeito de viver é o que está acontecendo ao meu redor está acontecendo. Mas o que acontece dentro de mim, isso é a minha escolha. Pensem, essas 2 frases diferentes. O que está acontecendo ao meu redor, nem sempre eu estou no controle, mas o que acontece dentro de mim é completamente a minha escolha. E se eu esqueço que é a minha escolha, o que eu estou criando dentro de mim é apenas uma dependência do que está acontecendo fora de mim. E quanto mais eu vivo assim, mais essa energia interna, ela não experimenta as suas qualidades inatas de amor, felicidade e paz. Quantos de nós queremos felicidade? Levanta a mão bem alto para interagir. Quantos querem felicidade? Segue, mantém alto a mão, por favor. Mantém alta, levanta a mão. Dá uma olhadinha no hall. Quantas pessoas querem felicidade? Olha ao seu redor no hall. Dá uma olhadinha. Olha a primeira pessoa sentada do seu lado. Se você veio com um membro da sua família, eles também querem felicidade. Olha ao redor no hall. Todos levantaram as mãos dizendo eu quero felicidade. E a gente pensava que eles é que iam me dar felicidade. E eles pensavam que eu ia dar felicidade para eles. Mas hoje aqui todo mundo está levantando a mão, dizendo eu quero. Quantos querem amor? Levantando a mão de novo. Agora pense 2 vezes, ok. Então olha ao seu redor, veja o que acontece. Quantas pessoas levantando a mão? Mantenha a mão levantada. Nas últimas décadas, a gente tem trabalhado tão arduamente, uma vida, tudo que a gente pode ver hoje é o milagre da mente humana. A gente criou mágica no mundo ao nosso redor. Tudo disponível num clique de distância, tudo. E ainda assim, enquanto a gente criou toda essa mágica no mundo, 30, 40 anos atrás, a gente não teria acreditado que a gente poderia conceber algo assim nesse planeta. Mas enquanto criando toda essa mágica, todo esse milagre no mundo, nós esquecemos de cuidar de nós mesmos. A gente se tornou muito ocupado. Algumas vezes, quando a gente diz para as pessoas, reserve alguns minutos pela manhã, simplesmente alguns minutos, sente-se consigo mesmo, em silêncio, medite. Eles sentem que isso é um desperdício de tempo, porque naqueles 10 minutos eu já poderia ter respondido 5 e-mails, nesses 10 minutos eu já poderia ter feito 2 ligações,
Nesses 10 minutos eu poderia me informar sobre o que está acontecendo no mundo. Há tanto que eu posso fazer nesses 10 minutos. E você fala, fecha os olhos, sente em silêncio. Que perda de tempo fazer isso. Que perda de tempo. Então a gente parou de reservar esses poucos minutos para nós. A gente parou de checar o que está acontecendo nesse mundo interno, porque a gente ficou tão fascinado pelo que estava acontecendo no mundo externo. É bonito o que a gente criou no mundo externo. E quem que criou esse mundo externo? Quem criou esse mundo externo? Fui eu. Pela próxima 1h30, a gente não vai usar a palavra nós usaremos a palavra eu. Tem uma grande diferença entre dizer nós e eu. Quando nós dizemos nós, todos são responsáveis. Mas quando eu digo eu tomo uma responsabilidade pessoal do que está acontecendo. Quem criou esse mundo externo? Cada um de nós contribuímos. E quem cria o mundo interno? Coloca o seu dedo no centro da testa. Há muito acontecendo aqui dentro. Cada intenção, cada pensamento, cada sentimento, cada emoção. Sem parar, sem parar. A gente trabalha no mundo interno durante o dia, mas esse mundo interno ele não para à noite, ele jamais para. E por que a gente cria tudo que a gente cria, enquanto criando tudo que a gente cria no mundo externo? Quem é que cria? Quem é que cuida do mundo interno? Quem cria o meu mundo interno? Uma pergunta. Será que a gente cria os nossos pensamentos e sentimentos? Ou será que os nossos pensamentos e sentimentos são dependentes do que está acontecendo no mundo externo? Pensem. Cada um de nós presentes tem de ter uma resposta pessoal. Eu crio os meus pensamentos e sentimentos? Ou os meus pensamentos e sentimentos são criados dependendo do que está acontecendo lá fora no mundo? Quantos de vocês sentem que as situações ao seu redor, no mundo, pessoas, o comportamento das pessoas, a saúde do meu corpo, meu trabalho, todas essas coisas são as responsáveis por como eu me sinto durante o dia. Vocês sentem isso? Quantos de vocês querem levantar a mão? Quem acha que são, levantem a mão. São responsáveis? Sim ou não? Yes or no? Não é natural? Não é natural pensar assim? Se alguém é agradável comigo, é natural sentir bem. Se alguém é deseducado comigo, é normal me sentir machucado. Então a gente criou um mundo onde a gente diz, é tão natural que esse mundo interno fique dependente do mundo externo. Coloque de novo o seu dedo na testa e a sua mão na frente. Esse é o nosso mundo de pensamentos e sentimentos. E tem a mão é o mundo externo, situações, pessoas, trabalho e mesmo a saúde do meu corpo. Ok? Então pergunte a si mesmo. Se eu sou saudável, então eu serei feliz? Ou se eu estiver feliz, eu serei saudável? Qual das duas premissas é verdadeira? Se eu estiver com o corpo em forma, saudável, claro que eu ficarei feliz. Ou se eu estou feliz internamente, então o meu corpo se sentirá saudável. Porque são duas frases absolutamente contraditórias. Quem é dependente de quem? A mente é dependente do corpo ou o corpo é dependente da mente? Quem depende de quem? Podem dizer mind or body. Todas as respostas são corretas, mas é importante vocês pensarem e terem uma resposta. A minha mente é dependente do corpo? Uma opção. Ou o corpo é dependente da mente? Option 1, levantem a mão para a opção 1. Quem acha que é a opção 1? Opção 2, levantem a mão bem alto para interagir. Que significa que o corpo é dependente da mente ou a mente é dependente do corpo?
Se eu sou saudável, então eu ficarei feliz? Ou se eu tomar conta de sempre ser feliz, é claro que junto com isso, tendo um sono de qualidade, exercitando, me alimentando bem, o meu corpo também será saudável. Se eu me mantiver feliz, eu vou criar relacionamentos bonitos? Ou eu primeiro preciso ter relacionamentos perfeitos para ser feliz? Então, são sentimentos opostos. Quando eu fico feliz, eu crio harmonia. Essa é uma opção. Segunda opção, se todos os meus relacionamentos forem perfeitos, obviamente eu ficarei feliz. Quem depende de quem? Se o mundo acontece tudo bem, aí eu vou ser feliz? Ou se eu me mantiver feliz e leve, aí sim eu farei coisas boas no trabalho. Quem depende de quem? Se o mundo, não apenas o meu mundo interno, o mundo em geral for perfeito, houver unidade, tolerância, confiança, aí eu serei feliz? Ou se eu me mantiver feliz, aí eu vou irradiar essa vibração para criar um mundo perfeito. Quem cria o quê? O mundo interno cria o mundo externo? Ou é o mundo externo que cria o mundo interno? Quem cria o quê? Quem cria quem? Pensem sobre isso. E de uma vez por todas a gente vai adequar essa equação internamente. Porque pode ser que por anos, a nossa vida toda, a gente está vivendo uma vida que a gente diz, eu estou me sentindo assim por causa disso, ou me sinto assim por causa daquilo. Se alguém te vê sentindo um pouco para baixo, a sua face não muito animada, um pouco chateado, eles vão te perguntar o que aconteceu, por que você está tão chateado hoje? Eu estou me sentindo um pouco desmotivado por causa de tal pessoa ou tal coisa. Por que você está tão estressado? Eu estou estressado por causa dessa pessoa ou disso. Por que você está tão feliz hoje? Eu tô tão feliz por causa de... E o seu dedo vai para fora, sempre algo externo. Isso acontece com vocês? E quando a gente fala isso, nós estamos dizendo que tudo que é criado internamente é por causa de algo externo. Isso é chamado de dependência emocional. E dependência emocional, onde eu e as minhas emoções dependem do que acontece fora. E quanto mais eu começo eu me mantenho dependente, menos eu tomo responsabilidade de escolher como responder a cada cena. Então, eu mudo de responder às cenas da vida de uma maneira consciente para simplesmente reagir. Qual a diferença entre reagir a uma cena da vida e responder a uma cena da vida? Reação significa, assim como é a situação, a minha reação é igual. Eu não tenho que fazer muito a respeito. E a resposta significa, essa é a situação, e eu tenho muitas escolhas para que tipo de resposta eu posso criar naquela situação. A reação significa, se há caos externo, há caos interno. A resposta significa, se há uma crise interna, eu ainda sou capaz de criar um estado interno de calma. Reagir significa, se a pessoa agiu de uma maneira errada comigo, é claro que eu vou ficar magoado. Essa é a reação. E responder à situação é, se a pessoa agiu de uma maneira não tão boa, é a escolha dela. Como eu vou responder é a minha escolha. E aí eu tenho um espectro de respostas. Eu posso criar mágoa, ressentimento, eu posso criar ódio, eu posso criar perdão, eu posso criar compaixão, eu posso criar bênçãos. Eu tenho muitas escolhas. Se a gente continua a reagir porque está acontecendo externamente, eu não estou usando o meu poder de escolha
Eu não estou usando o poder que eu tenho. E quanto mais eu reajo, mais fraco eu fico. Porque dependência é fraqueza. Hoje, se eu não sou capaz de... Ok. Ela pediu para... Ok? A gente tem que tirar essa tela, ok? Vamos tirar essa tela grande, ok? Não é bom para a mente, não é bom para o cérebro, ok? Em 2025 tem que ser o ano de se tornar sem adicção de telas, ok? Então, ela pediu para desligar o telão. Ela pediu para desligar o telão, ok? Porque essa dependência também tirou o nosso poder. Quando a gente olha na tela, a gente cria a mente, ela é controlada pelo que está acontecendo fora. E a gente pensa que isso é algo que relaxa. Então, quando a gente consome todo esse conteúdo em nome de entretenimento, a gente acha que ele nos relaxa, mas ele não relaxa. Ele ele nos distrai. É apenas uma distração. Até que eu me engaje com o que eu estou assistindo na tela, eu não uso o tempo para criar emoções pessoais. Eu deixo que o conteúdo faça tudo para mim. E essa distração se torna algo que tira a minha energia por causa da qualidade do conteúdo que eu estou consumindo. E chama a Érica, por favor. E isso então torna algo que diminui a energia. Quantos de vocês querem mudar de se tornar alguém que é dependente em tornar-se um master em como você usa a tecnologia? Podem levantar a mão. Mudando, tornar-se um mestre. Vocês têm de tornar-se um mestre. É a necessidade. Quando o telefone foi criado, por exemplo, era mágica. A gente sequer que pode pensar no mundo sem telefone. Quantos de vocês estavam na era onde não havia celular? Levantem a mão bem alto. Quantos passaram sem celular? A geração passada, não é? A minha geração, a geração dela. A gente vivia sem celular, sem celulares, certo? Imagina quão árduo foi. Alguém chegou e a gente sequer sabe. A gente não sabe. A gente manda uma mensagem, aí chegava 5 dias para a carta chegar, 10 dias para ter uma resposta. A vida parecia mais difícil, mas você sabe o que é? A gente não tinha estresse naquela época. 30 anos atrás, se alguém pediu para você... Quem quer felicidade? Aquela pergunta do início do evento. Quem quer felicidade? Ninguém levantava a mão, todo mundo se sentia feliz. Aí chegou esse aparelho para tornar a nossa vida confortável. E realmente tornou a nossa vida confortável. Mas tornou a nossa vida fisicamente confortável. A gente não escolheu cuidadosamente e a gente se tornou emocionalmente dependente. Fisicamente muito confortável, mas emocionalmente a gente se tornou desconfortável. Então imagina, esse celular, na verdade, está controlando a nossa mente e ele, em princípio, seria para dar conforto. Ok, então passos simples para se tornarem sem adicção às telas. Estão prontos para os passos? Sim, podem levantar a mão para interagir. Vamos lá? Passo simples. E tem muita ciência por detrás disso. Nós vamos fazer isso aqui. Primeiro passo.
primeiro passo é silenciar todas as notificações dos seus celulares para sempre. Nada é urgente. Se for urgente, as pessoas ligam. Elas não mandam mensagem em emergência. E esse barulhinho tim, tim, tim que fica tocando cria uma urgência na mente e você deixa o que você está fazendo e você checa no telefone e a pessoa está só dizendo bom dia para você. Não é isso que acontece? Então a gente não sabe o que está acontecendo, pega o telefone. Pegar o telefone não é um problema, mas cada vez que a gente faz isso, a gente distrai e isso afeta a minha mente e o meu cérebro. E aí a gente mudou de um mundo de foco, concentração, para um mundo de multitarefas. E a gente sente que a gente se tornou mais eficiente, porque a gente pode fazer essa multitarefa. Mas isso também afeta muito a nossa mente e o nosso corpo. Então, silenciar todas as notificações. Vocês concordam? Levanta a mão bem alto se concordam. Vocês concordam em notificar? Em tirar as notificações? Olha, esse sintoma de ficar desconfortável só dura uns 2, 3 dias, sem problema, ok? Acontece, a gente fica um pouco... Aí depois de silenciar as notificações, vocês vão perceber que mesmo que não está tocando, você vai sentir na mente que está tocando. Você vai sentir que está tocando. E aquilo em si é um sinal do que eu estou fazendo com o meu cérebro. Segundo passo, qualquer aplicativo pelo qual você tenha ficado dependente, vamos desinstalá-lo por um mês? Vamos fazer isso? Qualquer aplicativo que você está dependendo. Uma pessoa aqui reagiu como se eu tivesse levado a filha dela embora por um mês, mas é só um aplicativo. Um aplicativo que está consumindo muito do meu tempo, que está consumindo muito da minha energia, e um aplicativo que está me mudando de ser um mestre para ser uma pessoa dependente. É só isso. E nós só estamos desinstalando o aplicativo por um mês. Não haverá um sintoma disso por mais de 3 dias, qualquer efeito colateral. Do 4º dia em diante você vai perceber, puxa, o que eu estava fazendo? Por que eu estava desperdiçando tanto do meu tempo e energia? A vida então fica agora tão fácil, pacífica, porque eu estou em controle de mim mesmo. Depois de um mês, se você quer instalar isso novamente, ok? Se você sente que a sua vida está confortável sem o aplicativo, parabéns pela sua nova vida. Quem está pronto para desinstalar por um mês o seu aplicativo que está dependente, levanta a mão bem alto. Quem sente que está pronto? Então vamos tirar uma foto dessas pessoas. Vamos tirar foto. Vamos tirar foto. Essa é a foto que é necessária. Terceiro passo para se tornar livre de dependência. Escolham muito cuidadosamente o conteúdo que vocês consomem. No mundo de hoje, a gente tem muita atenção com a nossa dieta, o que a gente come, a qualidade da água que a gente toma, os nutrientes a gente checa. E é bom ter essa consciência de alimentação. Mas mesmo com essa consciência toda, a gente não está se tornando mais saudável, porque a gente só está cuidando da nutrição, da saúde física. E nós precisamos cuidar da nossa saúde emocional. Então, coloque como uma tela no seu celular. Conteúdo é como a minha saúde emocional. O que eu assisto, ouço e leio criam os meus pensamentos. Se eu consumo conteúdo de ego, de luxúria, de crime, de terror, de medo, de apego, de enganar os outros, de trair os outros, de comparação, de competição, de validação, quanto mais eu consumo conteúdo dessa qualidade,
mais essa qualidade que eu consumo se torna a qualidade dos meus pensamentos. Então, o conteúdo consumido é equivalente aos meus pensamentos. Essa é a equação. Pensamentos que são criados repetidamente se tornam os meus hábitos. Os hábitos se tornam as minhas ações. E qualquer ação que é repetida várias vezes se torna a minha personalidade, a minha natureza. E essa personalidade se torna a forma que eu respondo a cada cena. E isso cria o meu destino. Então vamos alinhar essa equação. Pensamentos equivalentes a pensamentos, hábitos, e hábitos criam a minha natureza interna, e a minha natureza gera o meu destino. Portanto, no fim das contas, o conteúdo que eu consumo, ele é responsável pelo destino que eu crio para mim mesmo. Diga para vocês em voz alta, se quiserem. Vamos lá. Conteúdo equivalente a destino. E eu pensava que era simplesmente um passatempo. Conteúdo é equivalente a destino. Há 30 anos atrás, depressão, por exemplo, era simplesmente uma palavra. E a gente não conhecia muita gente que tinha depressão ao nosso redor. O câncer era raro. Ataque cardíaco, geralmente, ataque cardíaco as pessoas tinham cerca de 70, 80 anos, devido à idade do corpo. Mas hoje, as pessoas entre 18 e 25 anos têm ataque cardíaco. Câncer, 1 em cada 8 pessoas. Depressão, em média, de 1 a 5 pessoas experimentam depressão. Existe também uma pandemia de solidão no mundo. Então, por que o destino das pessoas mudou em 25 anos? Porque o conteúdo que elas consomem também mudou. Então, conteúdo não é um passatempo. Conteúdo cria o meu destino. Escolham cuidadosamente. Não é possível mudar o destino sem mudar os pensamentos, e não é possível mudar os pensamentos sem mudar o conteúdo. Se você mudar o conteúdo por um mês, você vai perceber que vai mudar o seu estado interno, sem ansiedade, sem solidão, dependência, e tudo devido ao conteúdo consumido. E o mundo hoje aceita isso como normal. Mas 25 anos, nesses últimos 25 anos, a gente se tornou dependente desse conteúdo. Vocês sabem que nós, tanto eu quanto vocês, a gente começou a dependente quando a gente já tinha 25, 30 anos. Imagine os seus filhos que se tornaram dependentes desse conteúdo como adolescentes. E imaginem aqueles que no seu jardim de infância já se tornem dependentes de conteúdo digital. Hoje uma criança de 1, 2 anos ainda nem fala 100%, não sabe ler nem escrever, mas sabe usar o celular direitinho. Ele pega o celular e fala, ok, eu vou mostrar para você como usar o telefone celular. E toda a programação do cérebro dessa dependência, dessa adicção, acontece a partir de uma tenra idade. Então, mudar isso no futuro não será fácil. Nós somos a última geração que pode mudar essa energia no planeta. Ok, vamos usar a tecnologia, a gente não vai desistir dela. Ela tornou a nossa vida muito confortável, mas use-a como master, como mestre e não uma vítima. Prontos para desinstalarem pelo menos um aplicativo do qual vocês são dependentes? Querem levantar a mão? Prontos? Se vocês quiserem experimentar a bem-aventurança completa, desinstalem todos os aplicativos por um mês. Ok? Todos. Só um mês. Um por vez, pode ser? Dependência, a gente não desiste assim, um por um. Primeiro, você desiste de tudo por um mês, experimenta essa liberação, aí depois você decide se volta ou não. Isso, por si só, é um sinal de dependência, que é tão difícil fazer isso. Se é difícil para a gente, imagina para os nossos filhos.
Como é que será para eles que ficaram dependentes desde uma idade tão tenra? Então a gente precisa fazer isso não apenas por nós mesmos, mas porque as nossas vibrações criam poder que vai empoderá-los a fazer isso. E a última frase: sem telas enquanto comendo. Sem telas enquanto comendo. Coma de maneira com sua presença. Procure fazer uma oração coma de maneira consciente, silenciosa. Essa é uma forma de criar mentes poderosas. Quando a gente come de maneira distraída, permitindo que a mente está engajada com o que está acontecendo, e todas as palavras que a gente está ouvindo enquanto comendo, todo o nosso alimento e a água absorve essa energia. Imagine, cedo pela manhã, você está tomando seu chá e café assistindo as notícias internacionais. Eu preciso saber o que está acontecendo no mundo. Eu preciso saber, mas eu não quero que a minha água e comida consuma tudo o que está acontecendo no mundo. Porque se a minha água e alimento absorvem ódio, intolerância e tudo o que acontece, tanto a comida quanto a água absorvem, de acordo com a vibração do alimento e da água que eu consumo, serão as minhas vibrações, os meus pensamentos, e quanto mais se tornam os meus pensamentos, eles se tornam as vibrações que eu irradio no mundo, e cada vez que eu irradio essa vibração, mais o mundo se preenche com essa vibração. Vocês conseguem alimentar-se de maneira consciente, sem TV, sem telefone? É muito fácil, tudo muito fácil. Então, repetindo os passos. 1, silenciar as notificações. 2, consumir conteúdo de maneira consciente, não simplesmente assim, de qualquer maneira. Hoje, se há 10 itens numa mesa, você seleciona o que é bom para a sua saúde. Mas no telefone não é possível, porque o telefone está sempre jogando informação em você. 3, desinstale pelo menos um aplicativo por um mês. 4, sempre coma de maneira presente, ok? Não distraída. Vamos fazer um compromisso? Todo mundo levantando a mão. Eu me comprometo com esses passos. Então, hoje é dia 16 de maio, ok? Podem manter a mão por um tempinho, eu acho. Até 16 de junho, a gente vai fazer isso até o 16 de junho. Faça isso de maneira precisa, até 16 de junho. Se vocês fizerem essas coisas, você será outra pessoa. Você vai sentir, nossa, eu não estou me sentindo tão agitado, tão irritado, reativo, amargo, ciumento. Outro dia eu encontrei uma pessoa e ela disse: todo mundo tem uma vida bonita, menos eu. Como que você sabe? Como você pode ter certeza? Ela falou: veja todo mundo no Facebook. Um foi jantar, o outro foi para viajar de férias. Eu estou aqui em casa e o meu marido está no computador o dia inteiro. Essa é a minha vida. Como é que eu deveria estar feliz sobre a minha vida? E eu falo: para de assistir o que está acontecendo lá no Facebook. Mesmo? É só isso que eu tenho que fazer para ser feliz? Sim, só isso. Para de assistir. No mundo, a gente está criando um mundo irreal, um mundo de mentira. E aí a pessoa assiste o mundo irreal do outro e não fica feliz sobre a vida verdadeira, a realidade dela. Eu encontro muitos casais porque eles vão vir falar comigo porque eles não querem mais viver juntos. Aí, na manhã seguinte, você vê o post deles na rede social. E eles se mostram como as pessoas mais felizes do mundo na rede social. E eu penso, mas era mesmo o casal que eu conversei ontem. A gente não vai mais viver junto, a gente não suporta. Mas o post, eles não postam que estão brigando na rede social. Aí o outro casal que tem um momento amargo diga: nossa, olha, todo mundo tão feliz, só nós temos um problema entre nós. Um problema.
Então a gente não valoriza a nossa vida simplesmente porque a gente olha uma imagem projetada da vida de outras pessoas. A gente olha para um mundo irreal e a gente parou de apreciar e, inclusive, a gente desrespeita o nosso mundo real. E é por isso que eles muito claramente dizem para a gente que esses aplicativos foram criados para manipular a mente. Vocês já viram isso? Esse documento? Quantos assistiram esse documento sobre a manipulação dos aplicativos? Levantem as mãos. Eles falam muito claramente. Quem fala? As pessoas que criam nas companhias, que criam o conteúdo. Eles dizem que foi criado para manipular a mente. E eu pensei que as pessoas iam parar de usar esses aplicativos depois. Mas nada mudou. Mas a gente usa, mas a gente não permite que isso manipule a nossa vida. Porque se eu permito alguma coisa manipular a minha vida, a minha mente não terá poder para lidar com as outras cenas da minha vida. E esse é o problema. Então, se eu permito a minha vida perder energia com tudo que eu consumo, amanhã vai ter uma crise e eu não terei poder de enfrentar, porque eu perdi todo o meu poder ficando simplesmente rolando as telas nesse passatempo de distração. Por favor, revisem essa determinação, esse pensamento determinado no dia 16 de junho, que é como um compromisso nosso. Então, conteúdo é equivalente a pensamentos que são equivalentes a o nosso destino. Coloque como uma placa para você. Conteúdo é equivalente a destino. Escolha de maneira cuidadosa. Quando eu falo na minha vida, então vamos fazer mais um compromisso hoje. A gente vai mudar o vocabulário de dependência emocional para se tornar emocionalmente independente. Primeiro, nós nos tornamos um mestre da tecnologia, depois o mestre da mente e então o mestre da vida. Imagine, uma coisa que não acontece do jeito que eu quero, no mundo externo. O que eu crio aqui, quer seja felicidade, raiva ou irritação, a situação está fora, as pessoas estão fora, mas o que eu crio aqui, internamente, está sendo criado pelas pessoas externas ou por mim em resposta ao que eles estão fazendo. Não importa a qualidade da criação, eu tenho de saber por mim mesmo quem cria a minha emoção. Isso é uma pergunta. Quem cria a minha emoção? Pessoas? Elas podem cometer um engano, podem fazer algo de errado em relação a mim. Elas podem me enganar, elas podem me trair, elas podem me explorar, mas tudo isso acontece no mundo externo. Será que essa mesma pessoa pode entrar dentro da minha mente e me perturbar? Isso é uma pergunta. Será que a pessoa é capaz de adentrar a minha mente e me perturbar? Reflitam, sim ou não. Podem responder yes or no. Yes or no. Então, eu vou repetir a pergunta e vocês repitam para você mesmos, ok? As pessoas podem cometer enganos comigo, elas podem me enganar, podem me mentir para mim, elas podem me odiar, elas podem me distrair, mas será que elas podem adentrar esse espaço interno e me perturbar? Será que elas podem adentrar esse espaço e me machucar? Será que elas podem entrar nesse espaço interno e causar dor aqui? Eles podem causar problemas no mundo externo, no externo, mas será que elas podem criar dor interna? Yes or no? Sim ou não? Quem acha que é sim, levanta a mão bem alto para sim. Elas podem me machucar. Todas as respostas estão corretas, ok? Vocês sentem que elas podem me magoar? Levanta a mão. Quando que eu sinto, não, eles não podem me magoar, eu crio a dor.
Levantem a mão bem alto para interagir, por favor. Ok. Então, vamos manter essa frase por um mês? A gente vai fazer várias práticas por um mês. Vamos lá? Para aqueles que levantaram as mãos dizendo sim, eles podem me machucar, podem perturbar o meu mundo interno. Visualize a pessoa aqui na frente, aquela pessoa que você acredita que machucou você. E elas estão fazendo exatamente o que ela fez naquele dia. Falando as mesmas palavras. Palavras muito amargas. Palavras abusivas. Palavras que diminuem a minha autoestima. Mas palavras externas. Não significa que porque a pessoa estava fazendo estava correta. Totalmente não alinhado. Mas o que eu crio internamente depois de ouvir, porque o que eles falam é o que é o mundo externo, e o que eu faço é o que então eu vou levar para esse mundo interno. O que eu faço com o que eles me dizem, isso decide a qualidade de como eu vou me sentir. Se eu absorvo as palavras das pessoas como elas são, eu falo, puxa, eu fiz tanto por eles. É isso que eu vou receber em retorno? Ninguém me ama. Ninguém cuida de mim. Ninguém se importa comigo. Ninguém me respeita. Por que isso está acontecendo comigo de novo e de novo? Por que as pessoas me rejeitam? Aí, quando eu começo a falar essas frases para mim mesmo, então vamos alinhar essa equação. O que eles dizem afeta a mente de quem? A mente de quem é afetada pelo que aquela pessoa disse? O que eles estão falando está afetando quem? Quem está sendo afetado? Eu ou eles? Levante, por favor, essa pessoa que ela está apontando. Por 10 segundos, ok? Fica lá, de pé. Só um pouquinho. Imagine que eu vou falar algo extremamente horrível para ela. E por que eu estou sendo tão deseducada? Por que eu estou usando esse vocabulário assim? O estado da mente de quem está sendo refletido quando eu ajo assim com ela. O estado, coloco o dedo, o meu ou dela? Apontem, por favor. Então lembrem-se, as pessoas que fazem coisas desalinhadas e erradas com você, na verdade eles não estão desempenhando uma ação para você. Eles estão agindo de uma maneira inadequada com eles mesmos. Eles estão experimentando muita dor. Não é que eles estão... Porque se eu estivesse no meu melhor estado mental, eu não comportaria dessa forma. Então, o que eu ofereço para o mundo é apenas uma reflexão do que eu sou internamente agora. A primeira linha que eu tenho de mudar é, ao invés de falar, eles são a causa da minha dor, não. Eles estão experimentando dor. Isso sim. Vamos dizer isso, fixar isso. Pense na pessoa na tela da sua mente. E sempre a gente falava, eles são a causa da minha dor. Eles são em dor. Eles experimentam dor. Diga isso internamente. Eles estão experimentando dor. E porque eles estão experimentando dor, eles espalham essa dor. Então, quando eu falo o que eu falo para ela, eu joguei a minha dor, a minha amargura lá, para fora no mundo. Eu externalizei. E ela estava lá. Mas será que eu posso colocar o dedo nesse espaço? Coloque o dedo nesse espaço interno. Será que eu posso adentrar o mundo interno dela e causar dor nesse mundo interno dela? É possível? Yes or no? Todo mundo, yes or no? Yes or no? Não. Tem certeza que eu não consigo entrar? Tem certeza absoluta? Sim, não e nunca, eu nunca vou fazer isso. Então, o que causa a mágoa, a dor que ela experimenta? Eu estou no estado interno de dor, eu joguei a minha energia mundo afora e ela está em contato comigo.
O que causa a dor dela? Ela consumiu o que eu disse. Então, ela começa a criar os pensamentos e sentimentos. Quem é que cria os pensamentos dela? Ela mesma. Essa é a primeira coisa que eu preciso lembrar. Quem cria os meus pensamentos? Eu mesmo. Então, se ela sabe que é ela que cria os pensamentos delas, aí vem o segundo passo. Ela tem uma escolha do que pensar. Ela tem uma escolha. Então, vamos olhar que escolhas elas têm. Se eu jogo palavras amargas nela, ela pode jogar palavras ainda piores em mim. Ela tem uma escolha de fazer isso. Ela tem uma escolha, não tem? E essa é uma escolha. A segunda escolha, ela permanece em silêncio, mas internamente ela cria amargura, pensamentos de dor. E a terceira escolha, ela se distancia do meu espaço energético. Ela pode mudar, ou seja, ela deixa de ter contato comigo, ela vai embora. Isso fisicamente. Emocionalmente, ela ainda está criando a amargura, a dor. Essa é a terceira opção dela. E a quarta opção que ela tem? Ela compreende que eu estou em dor e ela faz uma mudança e ela escolhe me perdoar. Essa é uma opção que ela tem? Sim. A quinta opção. Ela compreende que eu estou experimentando um trauma, uma dor, e ela conscientemente cria bênçãos para mim nos próximos dias, de maneira que as vibrações puras e poderosas dela se tornem uma fonte de cura para mim que estava experimentando dor. Ela tem essa opção? Vocês sentem que sim? Yes or no? Ela tem essa opção. Ela tem mesmo essa opção? Então, vocês vão usar essa opção? Yes or no? Levantem a mão se vocês vão usar essa opção. E quando a gente faz isso, veja o que mudou. Se ela não usa a opção, ela se torna uma vítima da minha dor. Mas se ela escolhe essa opção, ela se torna aquela que promove a cura da minha dor. Vejam a diferença, o impacto disso. Ou eu posso me tornar uma vítima do comportamento das pessoas, criar dor, trauma, e não apenas criar, mas eu fico preso nesse sentimento, quer seja por alguns minutos, por algumas horas, ou até mesmo por anos. Por anos. Ou eu compreendo que eles estão experimentando dor interna e eu tenho a força, o poder de criar uma energia pura, poderosa para eles, enviar para eles de maneira que eles comecem o seu processo de cura. Quando nós estamos consumindo a dor do outro, esse é um processo de dependência emocional. Quando nós oferecemos bênçãos, nós nos tornamos aqueles que promovem a cura. E no segundo momento, nós nos tornamos aqueles que transformam, que promovem a cura. E quando a gente cura, promove a cura dos sentimentos dos outros, a gente não cura apenas pessoas, mas a gente cura o mundo. E com isso a gente transforma o mundo. Então agora nós temos muitas opções. Se eu tivesse apenas uma opção, então não havia nem opção, a gente estava simplesmente reagindo. Quando nós reagimos a apenas uma opção. Mas quando a gente tem escolha, há muitas opções possíveis. Então a gente tem essa opção de elevar cada vez mais a nossa vibração. E quanto mais a gente eleva a nossa vibração, mais a gente cura o mundo com a nossa energia. Vamos fazer um exercício juntos? Fechem os olhos por 30 segundos e traga na sua tela mental. Traga a pessoa que machucou você na sua tela mental. Pode ser que isso tenha acontecido na sua infância, pode ser que tenha sido com seus pais. Alguma coisa que eu segurei do que aconteceu. E eu internamente sinto, puxa, eles fizeram isso comigo, não foi justo. E é isso que a minha mente registrou naquele dia. Puxa, isso foi injusto. Traga a pessoa na tela da sua mente, não como uma face ou um relacionamento.
traga-os como um ponto de luz, um ser de energia. E quando você olha, enquanto olhas para eles, diga para si mesmo: eles fizeram o que eles fizeram, eu sou responsável por ter criado a ferida. Eu estou mudando de culpar os outros pela minha dor, e eu então me torno master e digo: eu criei a minha dor. E hoje eu solto o que eu estava segurando. Diga gentilmente para si mesmo: isso não vai acontecer apenas em um pensamento, mas esse um pensamento ele começa a cura. Então digam: eu solto e me movo adiante. Eu perdoo, eu esqueço. Eu irradio bênçãos para ele. Essa última afirmação é a mais importante. Eu irradio bênçãos para tal pessoa. E qual é a bênção que a gente vai enviar para tal pessoa? Qualquer valor, qualidade ou poder que você sente que estava faltando em tal pessoa, envie para essa pessoa na forma de uma bênção. Você é um ser poderoso. Você é um ser amoroso. Você é respeitoso. O que quer que você sente que estava faltando, ofereça esse sentimento para eles. Então, a bênção depende da fraqueza que eu visualizava na pessoa. Escolha uma bênção para a pessoa. E quando eu irradio tais bênçãos, a primeira pessoa a se curar sou eu. As bênçãos são como um remédio. Cada vez que você cria um pensamento, você está mudando de uma energia de baixa vibração para uma energia de alta vibração. Pensamentos de alta vibração. E a cura começa. Então eu compreendo o que eles fizeram. Eles estavam em dor, experimentando dor. Eu criei uma ferida interna para mim e hoje eu assumo a responsabilidade da minha ferida. Eu os perdoo, eu solto o passado, eu sou capaz de me mover adiante e, mais importante de tudo, eu envio bênçãos para tais pessoas. Ok, vamos voltar? Pelos próximos dias, pode ser a próxima semana, 10 dias, quando tem uma ferida, imagina que eu tenho uma ferida na minha mão, quando eu aplico o remédio, uma vez só não resolve, eu tenho que aplicar o remédio por alguns dias, dependendo de quão antiga é a ferida e quão profunda ela é. Mas, tudo que a gente tem de fazer é, nos próximos dias, 8, 10 dias, 15 dias, antes de dormir, o último pensamento da noite, conecte-se ao poder divino e diga para aquela pessoa. E olha, mesmo que você não sinta assim, você falar, mas eu não sinto de fazer isso, não precisa sentir. Simplesmente fale, simplesmente faça a afirmação. Porque é como eu começo a fazer que eu vou começar a ter o sentimento. São os pensamentos que criam os sentimentos, e não os sentimentos que criam os pensamentos. Então eu sou capaz de criar o pensamento sem problema. Pega o seu diário e começa a escrever. Escreva de maneira mecânica. Eu perdoo tal pessoa, eu esqueço. Escreva mesmo que você não sinta. É fácil escrever? É fácil escrever? Vocês sentem que podem escrever e escreva todos os dias pelos próximos 10, 15 dias. E vocês virão que isso vai desaparecer. Isso é uma cura. O mundo criou um mito que é difícil, é impossível
perdoar. A gente fala é difícil perdoar, impossível esquecer, mas é uma lei. Pensamentos criam a realidade. Criem os seus pensamentos cuidadosamente. Se você sente, é impossível perdoar e esquecer, então se torna impossível. Mas se você afirma, eu perdoo e eu esqueço, você começa o processo de cura. Aqui no centro da testa, dentro do cérebro, está essa energia que está criando todos esses pensamentos e sentimentos. E eu, o ser, a alma, fui quem criei essa ferida emocional e eu estou segurando essa ferida emocional. Eu aprendi a viver, a conviver com essa ferida. Eu digo, ok, eu posso viver, conviver com essa ferida. Vocês sabem o que? Haverá um momento onde eu, o ser, vou deixar essa vestimenta do corpo físico. Vocês sentem que certeza que todos nós vamos morrer? Sim ou não? Querem interagir com a mão? Certo? Sim? Certo, não é? A única coisa que a gente não sabe é quando vai acontecer, não é? Então imagina que eu estou nesse lugar, nesse corpo. Pensamentos, sentimentos, emoções, pensamentos, sentimentos, emoções. É um filme sem parar internamente que está sendo registrado. E num segundo, eu, o ser, deixo essa vestimenta física do corpo. O mundo diz que a gente vem de mão vazia e vai de mão vazia, mas não é bem vazia. A gente vem de mãos vazias em relação às questões físicas do mundo. A gente deixa o corpo para trás, posses, família, mas o que eu levo comigo é tudo que está registrado no meu ser. Eu não deixo os registros para trás, mesmo que eu queira. É isso que é chamado de karma. O que eu criei, a energia que eu criei, a bagagem kármica que eu criei, a conta kármica que eu criei com as pessoas. Então, quando eu deixar essa vestimenta, eu vou levar as minhas feridas comigo. Então, a energia não posso destruir. Então, quando eu adentrar um novo ventre e me preparar para nascer de novo, a minha mãe aguardando por mim, os meus pais, é um bebê, mas que tem gravação, e aquele bebê vai falar, eles me rejeitaram, eles não são bons comigo. Aí os pais falam assim, nossa, quem ensinou isso para eles? Quem rejeitou vocês? O filho se sente rejeitado como uma gravação. Às vezes ele fala, meu pai não é justo comigo, ele é melhor com os meus irmãos. Não é a criança, é o ser que adentrou o corpo dela que sente assim. Porque aquele ser veio com essa conta kármica. Hoje em dia, no mundo, as pessoas fazem regressão de vidas passadas, e elas fazem simplesmente para encontrar os motivos, o que realmente aconteceu entre duas pessoas, o que exatamente aconteceu na minha vida devido ao que eu estou passando, pelo que eu estou passando. Mas não é necessário fazer uma regressão de vida passada. A gente não necessita, né, brincar com a natureza, porque a natureza nos ensina que a gente não precisa retornar ao passado. O que nós precisamos é sim, existe uma conta de vidas passadas, mas eu tenho a força interior de mudar essa conta. Eu tenho o poder de mudar o meu destino. Porque quem é o criador do meu destino? Quem é o criador do meu destino? Essa é uma outra crença que nós vivemos. Todo mundo vive de acordo com a vontade de Deus. Vocês concordam que tudo acontece de acordo com a vontade de Deus? Levantem as mãos se vocês concordam. Que tudo acontece de acordo com a vontade de Deus, sim? Então vamos fechar os nossos olhos por 30 segundos e pensem nisso. Tudo acontece de acordo com a vontade de Deus. Deus está escrevendo o destino de cada ser nesse planeta. Então agora, gentilmente, como um observador de si mesmo, pergunte a si mesmo, mas se Deus está escrevendo o destino de cada pessoa, se Deus está escrevendo o destino de cada pessoa, então como é que todos serão? Como é que serão todos? Pense sobre isso.
Será que Deus está escrevendo guerras como destino? Calamidades naturais? Será que Ele está escrevendo como destino doenças? Será que Ele escreve sobre experimentarmos conflitos, abusos? Será que Deus está escrevendo isso tudo para nós, no nosso destino? Pergunte-se, se Deus estivesse escrevendo o destino de todo mundo no mundo, de todas as pessoas, em uma palavra, como seria o destino de todo mundo se fosse Deus que escrevesse? Pensem numa palavra que descreva o que Deus escreveria. Como seria o destino de todas as pessoas no mundo, se Deus fosse o responsável? Felizes. Imagine se você fosse responsável de escrever o destino do seu filho, será um destino perfeito. Então voltem do exercício. Se vocês tivessem o poder de escrever o destino de alguém que cometeu um erro com você, e você tem o poder de escrever o destino daquela pessoa, você colocaria para a pessoa, olha, que ele fique doente porque ele pisou na bola comigo. Vocês fariam isso? Vocês vão falar, olha, que morra logo. Vocês escreveriam isso no destino da pessoa? Se a gente não é capaz de escrever isso para o destino, mesmo de alguém que não agiu de maneira correta conosco, como é que Deus pode escrever isso no nosso destino? Como é que isso é possível? Se Deus escrevesse o destino, o mundo seria um mundo perfeito. Então há duas opções. Nós precisamos escolher e tomar uma decisão hoje. Ou a gente vai continuar com uma vida de culpar e falar Deus é a causa do que quer que esteja acontecendo na minha vida, ou lembre a outra lei. A lei é, como é a minha ação, também será o resultado, que é chamado a lei do karma. De acordo com o meu karma, será o meu destino. Deus está escrevendo o meu destino ou eu estou escrevendo o meu destino com cada ação que eu crio? Qual vocês sentem que está acontecendo? Onde que o meu destino está sendo escrito? Opção 1 ou 2? Se vocês quiserem mostrar, coloquem lá de Deus ou aqui internamente. Isso é poder. Pensem que vocês estão segurando uma bola na sua mão, como ela está fazendo. Cada intenção que eu crio, cada pensamento que eu crio, cada emoção que eu crio, cada palavra, cada comportamento é energia que eu estou criando, enviando no mundo. Isso é karma. Karma não é simplesmente palavras e comportamentos. Karma é intenção, pensamentos, sentimentos, palavras, comportamentos. O que eu crio aqui é expresso no mundo. É como uma bola, você pega a bola e você vai jogar. Vamos lá, conscientemente. Enquanto você está jogando a bola, lembrem, você que tem o poder para isso. Então, qual é a direção? Com qual velocidade? Tudo é o seu poder. A intenção, a velocidade. E lembrem, na mesma extensão que a forma vai ser jogada, ela vai retornar da mesma maneira. É a lei. É o efeito bumerangue. O jeito que vai é o jeito que volta. Quando eu jogo a bola, a intenção, os pensamentos, os sentimentos. A energia que eu crio é o meu karma. O que acontece comigo, trabalho, meio ambiente, altos e baixos, tudo que acontece comigo é a bola que está voltando. A energia que eu crio, a bola está indo. O que acontece comigo, a bola está voltando. Então vamos fazer o exercício? Vamos lá? Então, a gente tem que adequar essa visão. O que eu crio é o meu karma. O que acontece comigo, o que quer que esteja acontecendo comigo, é a bola retornando. A jornada de retorno. Então, quando eu fico falando, por que eu?
A resposta é como falando assim, por que essa bola está voltando para mim? A resposta é, fui eu que joguei a bola em algum momento. Mas a gente não vai viver como uma vítima do que aconteceu para mim. Nós somos um master. Então, vamos lá, vamos visualizar o que eu jogo, o karma, o que volta são as situações. Então, o destino não é o que está acontecendo comigo. O destino é como eu respondo à bola que está voltando para mim. Então, imagina, eu joguei uma bola, a bola está voltando para mim. Quando ela volta, a forma que eu penso, sinto, me comporto, isso vai ser a nova bola que eu estou criando. A bola que eu tenho poder. Então, em qual bola que eu posso usar o meu poder? A que eu vou jogar ou a que está chegando até mim? É a bola que eu vou jogar agora, não é? É por isso que o poder está sempre no momento presente. A bola que está voltando para mim é uma bola do passado que está voltando. Mas como eu vou responder é a bola do presente. É por isso que jamais vivam como uma vítima das situações da vida. Elas são uma bola retornando para você. Tornem-se os masters, joguem as bolas verdadeiras e o destino vai mudar. O destino vai mudar. A gente não vai falar, esse é meu destino. O destino será criado por como eu respondo agora. Quando vocês fecharam os olhos por 30 segundos e visualizaram aquela pessoa que fez o que fez com vocês, o que eles fizeram era uma bola voltando para você. Era um retorno de uma bola que eu havia jogado anteriormente neles. Quando eu segurei a dor, foi a ação que eu desempenhei no presente. Quando eu fico esfolando uma ferida, é o meu karma. Quando eu não crio pensamentos adequados para aquela pessoa, é o meu karma no presente. E quando eu não crio pensamentos adequados, eu estou jogando bolas que também não vão gerar esse mal-estar. Hoje, quando eu falo, eu perdoo, eu solto, eu me movo adiante, essa era uma nova bola. Quando eu digo, eu abençoo você, essa era uma bola nova. Quando eu mudo a qualidade da bola, eu mudo o meu destino. Eu mudo o meu destino. O destino não é o que o outro fez para mim, é como eu respondo ao que ele fez para mim. Então, mesmo que a pessoa tenha jogado uma bola errada antes, quando eu jogo uma bola nova, a minha conta kármica muda, o meu destino muda. Então, quem é o criador do meu destino, então? Quem cria o meu destino? Coloca o dedo em quem é o criador do seu destino. A gente fica apontando para um monte de pessoas. Eles são a causa disso, eles são a causa. E quando a gente não encontra uma pessoa, a gente fala, a causa está lá em cima. A única pessoa que a gente não percebeu é eu mesmo. Responsabilidade pessoal é poder. E o último passo, a última coisa que eu preciso fazer, jogar a bola, para fazer a bola, para jogar a bola adequada o tempo todo. Cada vez que eu jogo a bola adequada, eu elevo a minha vibração e estou mudando o meu destino. Quantos de vocês gostariam de viver, deixar esse corpo felizes? Vamos levantar a mão bem alto para interagir. Quem gostaria de morrer feliz? Segura a mão, segura. Dá uma olhadinha na plateia. Primeiro, a gente disse que a gente não está feliz, quer ser feliz, e agora a gente está dizendo que a gente quer morrer feliz, de maneira feliz. O que significa? Não é que a gente vai ficar feliz de estar no momento, né, com o processo da morte. Ser feliz significa viver de forma leve, sem bagagem, leve, fácil, tendo acertado todas as contas, seguindo adiante com bênçãos. Essa deve ser a minha intenção na vida, que o dia que eu precisar deixar essa vestimenta, eu vou me mover adiante leve, com bênçãos. Mas eu não sei quando eu vou sair, né? Quando eu vou embora.
Então, como que eu tenho de viver sempre? Como que eu sempre tenho de viver? Na Brahma Kumaris a gente aprende uma linha muito bonita que é: viva como se esse fosse o seu último momento. O que significa que você está aprendendo a arte de morrer. E quando você aprende a arte de morrer, na verdade você aprendeu a arte de viver. Quando a gente diz que quer morrer sem qualquer bagagem, tendo acertado todas as minhas contas kármicas, tendo perdoado, esquecido, é bom viver assim porque eu vou deixar essa vestimenta a qualquer momento. Pode ser que eu durma hoje e não acorde amanhã. Então, é bom que, se isso acontece, quando é que eu terei tempo de perdoar? E se eu não perdoo, será que eu quero carregar essa bagagem kármica? Todos nós somos seres numa jornada. Cada pessoa que você conhece agora é uma conexão kármica. E muitos de nós não estamos encontrando pela primeira vez. A gente já se viu antes, em diferentes vestimentas e relacionamentos. E é por isso que você deve ter experimentado. Algumas vezes você encontra uma pessoa, não é um parente, você não conhece, mas você fala: nossa, eu me sinto tão conectado com essa pessoa. Vocês já experimentaram isso? Levanta a mão bem alto para interagir. Eu me sinto conectado. Todo mundo? Vejam que muitos levantam. Mas como que é possível se conectar com alguém que eu estou encontrando pela primeira vez? Existe uma conexão porque a gente não está se encontrando pela primeira vez. A gente está se encontrando pela primeira vez nessa vestimenta. Então, lembrem-se que a gente já se encontrou, que a gente está se encontrando agora, que nós vamos nos encontrar de novo. Então, algumas vezes, o que está vindo para nós, das outras pessoas, mesmo que seja um relacionamento próximo, um marido, esposa, filho, pais. Aí a gente fala: nossa, por que ele está fazendo isso comigo? Então, sempre se lembrem, eu e essa pessoa já nos encontramos. Nós já nos encontramos antes. E há grande chance que da última vez que a gente se encontrou, intencionalmente ou sem a intenção, pode ser que eu tenha jogado determinada bola naquela pessoa. Então, quando a gente encontra agora, a bola que está voltando é uma bola de retorno. E é por isso que agora eu preciso enviar bênçãos agora, porque ao enviar essa bola de bênçãos, eu vou mudar essa conexão. Eu vou criar um novo retorno. Mas se eu continuo com ressentimento, agora eu estou mandando uma bola muito negativa nos outros, naquela pessoa. Pensem sempre que todas as suas conexões kármicas estejam sendo acertadas, leves. Então você vai viver de maneira leve. E no momento de ir embora, você vai estar leve também. Então, ela está usando as duas palavras, viver, live, e deixar essa vestimenta, sair dela. Fazer os dois de maneira leve. Se alguém fizer alguma coisa errada, mande bênçãos. Falou uma coisa errada, envie bênçãos. Mesmo quando você está assistindo o noticiário. Esse é o momento mais importante de você enviar bênçãos. Nossa, veja o que aconteceu, o que ele fez, como pôde fazer assim, falar aquilo. A gente consome o karma do noticiário e traz para nossa mente. A gente cria emoções erradas de raiva, ressentimento, medo. E a gente joga essas bolas kármicas no mundo. E a gente está totalmente se tornando emaranhado nessas contas kármicas. O que cada pessoa possa ter feito não é errado, não é certo. Mas qual é o meu papel sempre? Enviar bênçãos. Assista o noticiário como um observador. Um observador distante. Ouça, observe e envie bênçãos. Aqueles que a gente vê no mundo e fala: puxa, eles estão fazendo algo errado. Primeiramente, quem quer que faça algo errado está fazendo para ele mesmo. Sempre assim. Então não deixe que você fique emaranhado numa conta kármica do outro, sentindo ressentimento, ódio, medo. Sempre pense, a pessoa está em dor, elas necessitam de curar-se.
Mas se a gente fica preso no ressentimento, no medo, nós não podemos cooperar, ajudar a mudar o mundo. Vocês sentem que é possível, durante assistir o noticiário, ajudar o mundo a se transformar? Possível? Levanta a mão se for possível. E tomem conta de si mesmo. Não consumam o que é dito para você. Você sabe o que aconteceu? Se você se sente que aquilo impactou, pare, faça uma oração. Não fica repetindo a mesmo vídeo, pensando na mesma situação, porque isso está só reforçando o que você sentiu, que foi desconfortável. Essa vibração irradia por o mundo. E o que nós queremos agora, nós queremos curar o mundo. E ao curar a nós mesmos, a gente cura o mundo. E todos nós temos essa intenção pura, não é? De criar um mundo feliz, bonito, um mundo feliz, onde a harmonia é natural, a confiança é natural. E a forma de fazer isso é criar isso internamente. A gente já viu 2 leis, agora a gente vai ver a terceira. A primeira lei é: pensamentos criam um mundo. Segunda lei: de acordo com o meu karma, é o meu destino. E a terceira lei: meus pensamentos criam a minha realidade, que significa que tudo que eu pensar de maneira repetida vai criar a minha realidade. Nós começamos a sessão dizendo: eu quero felicidade, não é? Então, mas se eu continuar afirmando: eu quero felicidade, eu jamais serei feliz. Porque eu fico dizendo: eu quero felicidade. Vocês já ouviram falar de afirmações e manifestações? Já ouviram? Sim ou não? Levantem a mão. Geralmente as pessoas já ouviram. Muitos de nós usamos ido para manifestar coisas no mundo externo, meu trabalho, minha carreira, uma nova casa, um novo carro. Algo que eu quero me tornar. Alguns usam isso para curar o corpo. A gente cria pensamentos corretos, sentimentos corretos para curar o corpo. No Raja Yoga, antes de vocês que queiram aprender a meditar, é muito bom criar os pensamentos daquilo que eu quero me tornar, que eu quero experimentar. Então, nas afirmações, a gente não fala eu quero ser feliz. Não, a gente diz eu sou sempre feliz. Por que a gente faz assim? Porque o que eu penso se torna uma realidade. Então a gente diz eu sou sempre feliz. Eu não digo eu quero paz. Eu me lembro eu sou um ser pacífico. A gente não diz eu quero amor. Eu me lembro que eu sou um ser amoroso. Eu irradio amor. Eu dou. Eu sou aquele que doa. Então vamos adequar isso. Tudo que eu quero na vida, tudo que você precisa fazer hoje é mudar o vocabulário dos seus pensamentos. Mudar o vocabulário dos pensamentos, e o vocabulário será que o que você quer que aconteça, você vai dizer já aconteceu. Se você quer saúde no seu corpo, além de dormir bem, de ter uma boa dieta e de exercitar, você vai criar o pensamento: eu sou sempre perfeito e saudável. Vocês sentem que é possível criar esse pensamento? Vamos repetir? Eu sou perfeito e saudável, sempre sou perfeito e saudável. Tem tantas histórias que pessoas que tiveram problemas no corpo, os pais dizem: não posso fazer nada. E aquela mente não aceitou que esse seria o destino, que o médico disse. Eles criaram um pensamento diferente e eles reafirmaram aquele pensamento diariamente. Muito brevemente, eles foram contra as previsões médicas, porque o poder da mente é o poder mais elevado. O maior poder é aquele supremo, mas poder da astrologia, da numerologia, dos remédios, tudo isso são ciências, são todas ciências. Mas, mesmo que alguém disser isso não está... Se alguém disser para você: olha, de acordo com o seu horóscopo, esse período não será bom. Isso é uma ciência, mas tem uma ciência que pode sobrepor-se a ela, que é a ciência da mente. Não aceite e viva como uma vítima. Vive como master, e o primeiro passo é criar os pensamentos.
com uma afirmação. Eu sei, eu sou. Alguém fala, puxa, amanhã vai ser um dia horrível. Eu crio um pensamento, amanhã será o dia mais bonito. Não diga amanhã deveria ser. Não, amanhã é o dia mais bonito. Ajeite o vocabulário. Tem uma crise acontecendo na sua vida, diga, a vida é perfeita. Continua a dizer todos os dias, a vida é perfeita, a vida é perfeita. Tudo vai acontecer de maneira perfeita para mim. Então, você vai experimentar esse estado interno de bem-estar e irradiar isso. As situações não criam pensamentos. São os pensamentos que criam a minha realidade. Então, vamos escrever, vocês podem tirar. Nós vamos escrever juntos algumas afirmações. Então, vocês podem pegar o seu celular, vocês podem digitar ou vocês podem gravar. O que for mais fácil. Ela vai fazer um ditado de algumas afirmações para nós levarmos. Primeira afirmação. Eu sou um ser pacífico. Eu sou um ser pacífico. Agora eu vou traduzir corretamente. Eu sou um ser poderoso. Ser poderoso significa não reagir, e sim responder da maneira que eu desejo. Eu sou capaz de superar a situação. Eu sou um ser poderoso. Afirmação 2. Eu sempre sou calmo e estável em cada cena da vida. Eu sou calmo e estável em cada cena da vida. Terceira afirmação. Eu sou sempre feliz. Eu sou sempre feliz. A quarta afirmação. Eu não preciso de nada, de ninguém. Eu sou aquele que doa. Doar é uma energia de alta vibração. Escreva isso. Eu sou aquele que doa. Isso é uma doação emocional. A gente pode ter necessidades sociais, financeiras, mas emocionalmente eu não preciso de nada. Eu sou aquele que doa. Se há qualquer passado que eu precise soltar, eu vou escrever uma próxima afirmação. Passado é o passado, acabou. Eu perdoo, eu esqueço, eu envio bênçãos para eles. E o próximo, para minha saúde física. O meu corpo é sempre perfeito e saudável. O vocabulário é muito importante. Meu corpo é perfeito e saudável. Meu corpo é sempre perfeito e saudável. Mesmo que seja uma doença crônica, eu sempre digo, meu corpo é sempre perfeito e saudável. Esse é o primeiro passo de cura. E se eu tenho alguma questão física de doença, eu escrevo uma afirmação específica. Se eu tenho pressão alta, eu escrevo. Minha pressão é normal. Sempre minha pressão é normal. E eu escrevo o número da pressão que seja ideal para mim. Um número é muito bom, muito importante. Se eu vou passar por uma cirurgia, um tratamento, eu vou criar um pensamento. A minha cirurgia vai ser uma experiência sublime. Se eu estou tomando determinado remédio, algumas vezes eu fico pensando, puxa, o remédio tem tanto efeito colateral. Quanto mais eu sei dos efeitos colaterais e penso nele, mais eu vou experimentar os efeitos colaterais. Os pensamentos criam uma realidade. Uma pessoa toma um remédio por 10 anos sem saber o efeito colateral. Ela não experimenta o efeito. Aí ela entra online para checar e o destino dela muda depois de ter checado os efeitos colaterais. Ela começa a experimentar. E ela fala para o médico, nossa, que engraçado, você tomou o remédio por 10 anos, a mente não sabia do efeito colateral? E agora? Então,
Quando a gente passou a entrar online, a gente complicou um pouco a nossa vida, a gente passou a ter mais medo. Então, sempre que eu tomo um remédio, uma afirmação para o remédio: esse remédio é apenas para cura, sem efeitos colaterais. Se houver qualquer coágulo, tumor no corpo, pense: meu corpo é limpo, puro, o coágulo se foi. E agora um pensamento para os relacionamentos. Eu aceito as pessoas me aceitam, cada relacionamento que eu tenho é um relacionamento harmonioso. Se houver algum conflito em algum relacionamento, escrevam um nome e digam: tal pessoa e eu, nós nos relacionamos super bem. Essas são novas bolas que a gente está jogando, pensamentos de alta vibração. Então você também pode escrever uma afirmação para a sua vida profissional. O que quer que você queira obter, diga: já aconteceu. A minha vida é perfeita. Eu experimento proteção, segurança, a minha vida é perfeita. Eu jamais tenho qualquer pensamento de falta na vida. Eu tenho abundância, eu tenho mais do que eu preciso. E por isso, e por último, o poder e o amor de Deus são um círculo de proteção ao meu redor. Envolva-se com um círculo de luz branca. O poder e o amor de Deus são um círculo de proteção divina ao meu redor. Hoje, antes de dormir, mantenha o seu diário perto do seu travesseiro e escreva essas afirmações uma vez. Todos os dias, passe 1 minuto antes de dormir escrevendo. Mantenha um diário só para isso. E você pode ter qualquer pensamento. Diga: já aconteceu. Você pode criar qualquer afirmação que você queira. Então, horas para fazer essas afirmações, para repetir antes de dormir, logo que a gente acorda, porque o subconsciente está ativo em ambos momentos. Nunca fale coisas desconfortáveis. Ai, tá doendo o meu pescoço. Porque se você fala antes de dormir, o pescoço está doendo, você vai jogar esse pensamento para as suas 6 horas de sono. Aí no outro dia vai estar doendo mais. Então, sempre antes de dormir, diga: meu corpo está perfeito. Parece mentira, não é? O corpo não é perfeito, eu estou falando que é perfeito. Eu estou usando a lei do que o que eu penso se torna realidade. Se hoje eu digo isso é a realidade, a gente cria pensamentos com base na realidade. A gente inverteu a lei. Nós temos que criar pensamentos para criar a realidade. Não espere a realidade mudar. Mude os pensamentos, que aí ela muda. Então, momentos bastante poderosos ao dormir, logo que acorda e no momento da refeição. Alimento e água absorvem vibrações. Pare, faça uma pausa, faça a sua oração, olhe para o seu alimento e diga: eu sou poderoso, eu sou feliz, eu sou bem-sucedido. Deixe que o seu alimento e água absorvam essas palavras. Faça isso várias vezes por dia, 7, 8 vezes por dia, e veja o que vai acontecer em um mês. A sua forma de pensar, ela vai se tornar assim naturalmente. E em cada situação você vai pensar assim, o destino vai começar a mudar, porque cada uma das suas bolas kármicas começaram a mudar. Não pensem não pense sobre o que você está vendo, crie pensamentos do que você quer ver. Esse é o primeiro estágio básico. E no segundo passo a gente vai aprender a meditar. A meditação é cura para o ser. A meditação é tão empodera tanto o ser. Ela nos capacita a criar o karma da maior qualidade. Ela nos capacita a perdoar os outros. Meditação vem da raiz medire, que significa cura. Meditação é o poder de cura. A meditação me dá o poder de curar o meu corpo e de irradiar vibrações para o planeta e curar o mundo. Agora é o tempo
de a gente se tornar independente dessa vida digital. E agora é o momento de tornar a meditação o meu estilo de vida. Se eu quero erradicar problemas mentais, emocionais, a meditação é carregar a minha bateria conectado com a casa de força suprema. Prontos? Vai ser nosso último pensamento juntos, nosso último comprometimento. Vamos levantar a mão se a gente sente que está pronto? Todo mundo? Jamais pense, meditar é difícil. Não, pense, meditação é a coisa mais fácil de fazer. Sempre mude as afirmações. Quando vocês chegaram, vocês receberam um folheto. Já receberam o folheto? Quando receberam o folheto das atividades? Receberam? Pode dar acenar para ela. Vocês receberam o folheto de programação? Levanta a mão se vocês receberam. Pega o folhetinho por 10 segundos, por favor. Peguem o folheto que vocês receberam, por favor. Nosso centro de meditação, nessa cidade tão bonita, no dia 31 de maio, haverá um curso de Raja Yoga intensivo às 2:30 da tarde. É um dia só, tá chamado meditação rápida, tá escrito, tá na parte de workshops, de 2:30 às 6 da tarde, um sábado à tarde. E o segundo programa, a gente tem uma opção muito bonita e poderosa na parte do centro de retiros, à direita no topo. Ir para um fim de semana no centro de retiros, dia 7 e 8 de junho, que significa o próximo final de semana, né? Tem o 31 e depois 7 e 8. Eu estive lá na última semana, um lugar tão bonito. Bonito não apenas em termos de beleza da natureza, mas bonito de vibração. É algo que todos devem experimentar, todos. Porque quando a gente vai num lugar, num espaço de alta vibração e aprendemos a meditar, se torna mais fácil. Então você vai ficar lá nesse lugar, nesse espaço de uma vibração alta, onde as pessoas têm meditado por anos, e você alimenta-se com um alimento preparado num estado meditativo. Uma coisa muito bonita que a gente aprende na Brahma Kumaris é como cozinhar. O que significa como cozinhar num estado muito poderoso, meditativo. E isso muda o nosso destino, muda o destino das pessoas. Reservem essa data, 7 e 8 de junho, a gente vai para a Serra Negra a 2h30 de carro daqui, e a gente vai experimentar essa vibração sublime, a gente vai aprender a meditar, a gente vai conviver com pessoas que têm meditado, a gente vai se empoderar com a companhia deles, e nós vamos experimentar alimento de alta vibração. E aquele fim de semana vai nos dar a força interna de tornar a meditação parte do nosso estilo de vida. 2 opções, dentre todas do folheto, sugeridas por mim, ok? Reservem essa data. Quantos de vocês prontos para ir no dia 7 e 8? Levanta a mão. Levanta a mão quem gostaria de ir no dia 7 e 8 de junho para a Serra Negra. Se vocês gostariam, quem gostaria de experimentar? Muito bom. Esse é o melhor presente que você pode dar para si mesmo. E até lá, dia 7 de junho, a gente tem 2 semanas até lá. Lembrem-se dos nossos comprometimentos. Dependência digital, falar as afirmações, começar o dia em silêncio, cuidar bastante do conteúdo que a gente escolhe, jogar bolas de alta vibração. E lá no dia 7 de junho, isso vai estar já muito mais, né? Ela está pedindo, se vocês quiserem participar do nosso, se você quiser se cadastrar, a gente vai oferecer para vocês mensagens. Então, vocês podem se registrar nesse QR Code que está sendo colocado daqui a pouquinho. Vocês podem, então, tirar uma foto. Vocês precisam consumir pensamentos de alta vibração diariamente. Sempre que tem
conteúdo negativo, sempre troque por algo positivo. Antes de dormir, logo ao acordar, consumir conteúdo de felicidade, poder, compaixão, empatia, respeito, conteúdo de alta vibração. 10 minutos de manhã, 10 minutos à noite. Isso muda os seus pensamentos, então muda o seu destino. Nós precisamos apenas mudar o conteúdo que a gente consome para mudar o nosso destino. Então vamos permanecer em silêncio por um tempinho. Vamos sentar de maneira ereta, atenção interna. Gentilmente visualize a si mesmo, eu, o ser. Tem uma jornada de vida, de existência tão longa. E nessa jornada, eu já tive tantas vestimentas. Em cada uma dessas vestimentas, diferentes relacionamentos. Muitas conexões com outros atores nessa jornada da vida. E à medida que eu me movo adiante de uma vestimenta para outra, eu carreguei comigo as minhas conexões kármicas. E todas elas estão ao meu redor hoje, na forma da minha família, dos meus amigos, como colegas de trabalho, todos estão ao meu redor. Eu já os encontrei antes. E eu estou encontrando com essas pessoas novamente. Tudo o que acontece comigo aconteceu de acordo com um destino que foi predestinado por mim mesmo, quando eu joguei as bolas kármicas. Um destino que foi previamente escrito por mim mesmo. Tudo bonito que acontece na minha vida foi escrito por mim mesmo. Se há qualquer coisa que eu queira mudar, eu sou capaz de escolher a mudança que eu quero promover neste momento. Eu sou o Master, o Mestre. Eu sou o Criador do meu karma. Eu sou o Criador do meu destino. Passado é passado, acabou, já passou. Cada pensamento meu é um pensamento puro e saudável. Cada palavra minha é como uma bênção. Cada interação minha empodera aqueles ao meu redor. Eu irradio bênçãos. Cada pensamento meu, cada palavra que eu falo é como uma bênção. A meditação agora é uma parte da minha vida.